Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da classificação para as semifinais do Campeonato Estadual, já tem jogo no outro final de semana, o domingo de folga, segunda-feira também. Mas temos novidades. Lateral viajando para a Alemanha para finalizar os detalhes da ida ao Borussia Dortmund. Atacante que esteve no Cruzeiro até 2023, sendo emprestado pelo Palmeiras, volta a Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro se classificou na primeira colocação geral do Campeonato Estadual, vai enfrentar o Pouso Alegre com os jogos nos dois próximos sábados. Isso mesmo, sábado às 18h30, Pouso Alegre e Cruzeiro, lá no Manduzão, em Pouso Alegre, dia 21 de fevereiro. No outro sábado, dia 28 de fevereiro, também às 18h30, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Pouso Alegre e aí vale vaga na final do Campeonato Mineiro. Lembrando que a final será em jogo único. E aí é torcer para o Cruzeiro estar na finalíssima do Campeonato Mineiro. Então, jogo no sábado, dia 21. O Cruzeiro que volta a treinar na terça, tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado de preparação, porque hoje foi folga, segunda-feira também de folga e a retomada dos trabalhos na terça à tarde na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar. O Cruzeiro, a única vantagem que tem sendo o primeiro lugar geral é que vai decidir em casa o jogo diante da equipe do Pouso Alegre. Então, vamos acompanhar como vem esse Cruzeiro aí para buscar esta vaga na final. Eu falei sobre a folga, então, retomada dos trabalhos na terça-feira. Claro que nesta segunda-feira devemos ter expediente aí para atletas que estão se recuperando no departamento médico. O Cruzeiro com um DM bastante cheio neste momento e, claro, uma preocupação de todos. Uma informação importante e que a gente trouxe no Central da Toca é que o Cauã Prats, ele vai para a Alemanha para finalizar os detalhes da ida ao Borussia Dortmund, inclusive questões contratuais e também exames médicos. O jogador foi liberado pelo Cruzeiro, vai ficar aí os próximos dias lá na Alemanha, mas volta a tempo de ser opção para o duelo diante da equipe do Pouso Alegre no sábado, a primeira partida do Campeonato Mineiro, a semifinal. Então vamos aguardar e acompanhar também essa situação envolvendo o Cauã Prats. Cada vez mais certo aí que o destino do atleta será a Europa a partir de agosto, quando vai completar 18 anos de idade. Uma outra novidade deste domingo é que Bruno Rodrigues está chegando ao Cruzeiro. Emprestado pelo Palmeiras, o atacante volta a vestir a camisa estrelada. O Bruno teve aí algumas situações, como a gente disse. A partir do momento em que foi oferecido, o Cruzeiro passou a estudar e não teve nenhuma dificuldade para acertar a vinda do atleta. O Palmeiras emprestando o jogador pela possibilidade que ele tem de jogar aqui no Cruzeiro. O Bruno Rodrigues está bastante empolgado, ficou muito animado com esta chance e ele já conversou com alguns jogadores do Cruzeiro e também até com o próprio Pedro Lourenço, e vai chegar aí neste início de semana para fazer os exames médicos e assinar contrato. Pensando na sequência, ele precisa ser inscrito no Campeonato Mineiro até o dia 20. Acho que não será problema e já deve ficar à disposição aí, porque vinha sendo relacionado no Palmeiras. Vai fazer os treinos a partir de terça e pode ficar à disposição até mesmo para sábado, o duelo lá diante da equipe do Pouso Alegre. A gente já trouxe aí toda a questão da comissão técnica. Vamos ver como serão os trabalhos neste início de semana
em termos aí de avaliação de todo esse cenário, nenhuma informação nova quanto ao momento aí vivido, né, de muita pressão, principalmente por parte do torcedor, mas até agora nenhum fato novo nessa questão. O Cruzeiro que tem, depois de muito tempo, uma semana inteira para se preparar e pensar aí no primeiro jogo da semifinal. O detalhe é que o calendário do Cruzeiro, com esta classificação à semifinal, tem o Pouso Alegre no sábado. Aí na quarta-feira o Cruzeiro joga com o Corinthians no Mineirão. No final de semana seguinte tem o jogo da volta com o Pouso Alegre. E aí depois desse jogo diante do Pouso Alegre, a partida de volta, se o Cruzeiro se classificar, no final de semana seguinte teremos a final do Campeonato Mineiro, que será jogo único no Mineirão, e é aguardar aí os próximos passos deste cenário. Fala do dono da melhor campanha, o líder geral do estadual, que foi o Cruzeiro. Aos trancos e barrancos, mini crise aqui, ali. 5 vitórias em 8 jogos, 15 pontos somados, líder da primeira fase, líder geral da primeira fase, por isso vai pegar o classificado como melhor segundo, que foi o Pouso Alegre. Vinícius Andrade, a sua avaliação sobre a campanha do Cruzeiro na primeira fase, tendo, claro, como último jogo, como ato final da etapa classificatória, essa vitória por 2-1 contra o RT. Vinícius. Ô Cirilo, uma campanha de recuperação. O Cruzeiro começa mal, numa estratégia que eu acho que foi coerente, colocou os garotos, os titulares, eles esperaram um pouquinho. Até imaginava que eles não fossem tão utilizados, mas pelo contexto, e aí um planejamento de diretoria / comissão técnica, o Cruzeiro acabou colocando a tropa de choque para jogar a primeira fase do estadual. E se a gente tiver que analisar o resultado, não tem o que questionar. O Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, que era a classificação, a melhor campanha geral. Mesmo assim, alguns momentos de turbulência, algumas derrotas inesperadas contra o Democrata, contra o Pouso Alegre, uma derrota no Clássico que acaba tendo sempre muito impacto. Acho que valeu mais pelo resultado final nessa fase classificatória do que pelo desempenho. Eu não consegui ver uma grande evolução do Cruzeiro até aqui nestes primeiros jogos. Mas também acho um exagero muito grande atribuir essa queda de desempenho do Cruzeiro em relação à temporada passada, colocar tudo na responsabilidade do Tite. É claro que ele tem a pressão, ele tem que ser questionado, mas os atletas também, né, Cirilo? Muitos não estão jogando a mesma bola que jogaram em 2025 e nem sei se vão conseguir repetir o mesmo nível, porque alguns jogaram muito acima da própria média, né, do ano passado. Então, o Cruzeiro consegue o seu objetivo e vai pegar o Pouso Alegre, que inclusive eles se enfrentaram na primeira fase. O Pouso Alegre surpreendeu, né? Foi o primeiro jogo do Campeonato Mineiro. Eu gostei bastante do time do Pouso Alegre, mas não tem o que questionar. O Cruzeiro é amplamente favorito para chegar à final do estadual. Edu Panzi, sua avaliação sobre a campanha do Cruzeiro e como chega o time após 8 rodadas disputadas e 5 vitórias nessa primeira fase, Edu. O Cruzeiro está classificado, e aí vale pro Atlético também, porque não tinha muito o que acontecer diferente disso, né? Independentemente das equipes que entrassem em campo, a diferença, a disparidade dos dois em relação às equipes do interior e ao próprio América é muito grande, cara, muito grande. E o campeonato estadual tem disso, por isso a gente vive falando que não serve de parâmetro, etc e tal. Mas é a melhor campanha, primeiro lugar, a mesma pontuação do América, 1 ponto a mais que o Atlético e 2 pontos a mais que o Pouso Alegre, né? Então assim, não é uma campanha mega diferente dos outros 3 que estão classificados. E vocês concordam comigo que o ataque do Atlético tá devendo? Sim. Apesar do 7? Sim. Vocês concordam comigo que a gente bate muito na defesa do Atlético? Sim. Não é? Vamos comparar os dois? O torcedor adora que a gente compare os dois, né? Então, e aí eu gosto bastante de comparar os dois. A defesa e o ataque do Cruzeiro na atual temporada são piores que o do Atlético. É verdade. O Cruzeiro, somando Mineiro e Brasileiro, tem uma defesa pior que a do Atlético. E somando Mineiro e Brasileiro, tem um ataque pior que o do Atlético. Ah, mas o Atlético fez 7 gols, ele fez 5 num jogo. Então assim, as críticas valem para os dois lados, as campanhas são questionáveis dos dois lados, os desempenhos são ruins dos dois lados. O Cruzeiro, entre os 4 classificados, é quem mais perdeu. Talvez o Pouso Alegre tenha um número semelhante ou igual de derrotas, mas é quem mais perdeu. Em compensação é quem mais venceu também, não empata no campeonato estadual. 3 derrotas tem o Pousão também. Então o Cruzeiro tem o mesmo número de derrotas do que o segundo melhor colocado, que é o Pouso Alegre, o seu adversário, que inclusive venceu o Cruzeiro
na primeira rodada do Campeonato Estadual. Então por isso que o torcedor tá chateado, cara. Por isso que os torcedores dos principais times daqui estão chateados, reclamando, por isso que o Atlético trocou de treinador, por isso que o torcedor do Cruzeiro quer ver o Tite fora, por isso que é um questionamento muito grande a esse início de temporada do América, que ao contrário de Atlético e Cruzeiro começou bem e derrapou nessa reta final, não é favorito, os favoritos são Cruzeiro e Atlético para ir à final. Aliás, deve ser a vontade da federação, deve estar torcendo muito para que isso aconteça. E sendo muito honesto, pra gente também é o ideal. Imagina, uma final no dia 7 de março com o Mineirão dividido, jogo único. Vai ser legal pra caramba, independentemente do desempenho, dos resultados, do que essas equipes vêm entregando até aqui. É o cenário perfeito pra federação, pra Atlético, pra Cruzeiro, pra torcida, pra imprensa. Fato é que é bastante questionável o campeonato estadual do Cruzeiro até aqui, ainda que tenha sido o primeiro lugar geral. E o coro nas redes sociais, que são termômetro, e nas arquibancadas também, porque foi coro em Betim, foi coro no Mineirão, foi coro em Patos de Minas, nos últimos 3 jogos do Cruzeiro. De fora, Tite. Exato. Ale, vamos lá, sua visão também sobre essa campanha e adicionando esse debate trazido pelo Edu, resultado / desempenho. Como o Cruzeiro chega a essa etapa semifinal, Ale? Eu acho que a gente precisa ver também, acompanhar como serão os próximos dias, né? Porque embora tenha tido essa melhor campanha, a classificação, né? Em termos de resultado, evidentemente você podia ter um aproveitamento de 100%, mas não existe o super primeiro, existe o primeiro, né? O primeiro colocado que pega o melhor segundo. Então, nesse aspecto, o Cruzeiro cumpriu o seu papel. Vale lembrar que nos 2 primeiros jogos, e também no jogo contra o Democrata, na derrota em casa por 1-0, foi um time bem alternativo, assim, bem alternativo. O primeiro jogo, inclusive, praticamente só com a molecada, né? Só tinha o Matheus Henrique, né? Acho que o Jesus também, que também é jovem, né? Jogou todos os jogos. O Matheus Henrique machucou no início do jogo também. Logo no começo, é verdade. Então, assim, esses 3 jogos que foram bem diferentes, mas o jogo contra o Uberlândia, aquele 5-0, foi a primeira vez que o time titular se apresentou, né? E depois do jogo ali contra o Atlético, na derrota por 2-1, aí praticamente não teve mais time reserva, né? Incluindo aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Ele foi pra um arrisca-tudo ali em termos físicos, né? Porque ele estava mais preocupado em se recuperar no Brasileiro e também manter o seu emprego no Mineiro, né? Então fica com essa mudança aí de percurso. E eu tenho essa impressão do Vini aqui, a gente tem conversado muito sobre isso, e eu até estava falando com outro amigo meu, e ele fez uma comparação, você que gosta, ô Cirilo, com o tênis, que eu não sou muito parei no Guga, né? Na Fórmula 1. Faz pouco tempo, né? Na Fórmula 1 eu parei no Senna, foi antes um pouquinho. Um pouquinho antes. E aí ele tava explicando que é o seguinte, que no tênis, você é campeão lá de um ATP, aí depois você chega entre os 8 no outro mês, aí depois você chega entre os 4 e você ganha, sei lá, 5.000 pontos. Nesse ano de 2025 você fez 5.000 pontos, ok? Que te dá uma colocação no ranking. Pro ano seguinte, para você manter esses 5.000 pontos, você tem que fazer uma campanha igual. Senão você perde. Nas mesmas competições, na mesma semana. Exatamente. E eu tenho essa dúvida aí do Vinícius pelo seguinte, você pegar boa parte do time titular do Cruzeiro, a maioria não jogou nas suas carreiras o futebol que eles jogaram em 2025. A maioria viveu o seu melhor momento em 2025. E essa repetição em 26, talvez ela não aconteça nunca mais, né? Então você tem vários jogadores porque você fala assim, mas isso aí o cara jogar um ano melhor. Não, mas tem muito cara aí que a gente conhece, que vem jogando bem quase que a carreira inteira, né? E um ano aqui, outro ali, mas eu acho que foi uma felicidade muito grande de vários jogadores viverem o seu melhor momento na carreira, que eu não sei se repetiriam, inclusive com o Léo Jardim. Eu não sei se repetiriam, inclusive, com os adversários olhando diferente para esse Cruzeiro. Porque o Cruzeiro que praticamente começa o campeonato brasileiro, né, que ganha do Mirassol, sendo o Cássio o melhor jogador da partida, eleito inclusive pela nossa equipe no Mineirão 2-1, depois perde pro Inter por 3-0, né, ele vem de uma eliminação vexatória na Sul-Americana, já logo no turno da Sul-Americana já tinha caído, né, porque perdeu pro Muxuque Runa em casa, perdeu todos os jogos.
Então era um adversário que era uma equipe que os adversários olhavam de uma outra maneira. A partir do momento que o time se encontrou, se recuperou, mesmo no retorno do brasileiro, o Cruzeiro já teve muitas dificuldades, principalmente com quem entendeu que não poderia olhar nos olhos do Cruzeiro, que não poderia jogar de igual para igual, que era justamente a turma que vinha na segunda página da classificação. Então, assim, o que eu acho do Tite, eu acho que o Tite realmente precisa ter uma conversa com o Tite a respeito principalmente da sua disposição, da sua saúde, da sua intenção. Se a intenção do Tite for aos poucos e passando o bastão pro seu filho, eu acho que o Cruzeiro realmente tem que tomar uma atitude radical. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!